enquanto a mulher sofre pelo fato de ser mulher, eu acho que nesse país, pessoal, as coisas estão invertidas. No fim de semana, teve manifestação aqui em Campo Grande. Militantes e representantes de movimentos sociais foram às ruas para impedir o projeto de lei conhecido como a PL da gravidez infantil, ou o projeto de lei do aborto. Siga adiante lá em Brasília. A reportagem é de Melissa Losso. Com cartazes e gritos de indignação. Nós estamos aqui para demonstrar que Campo Grande não é uma cidade retrógrada. Militantes e representantes de movimentos sociais ligados aos direitos das mulheres, crianças e adolescentes transformaram a esquina da Avenida Afonso Pena com a 14 de julho em um grande ato de manifestação contra o projeto de lei batizado de PL da gravidez infantil, que prevê pena de até 20 anos de prisão para pessoas que realizarem abortos após 22 semanas de gestação. Nós temos uma legislação quase centenária aqui no país que garante às meninas e às mulheres estupradas, ou aquelas que têm uma gestação que dá risco à vida da mulher, ou aquela situação que, por exemplo, o feto tem anencefalia, de fazer a interrupção da gravidez através do aborto. Isso não é novo, está legislado desde 1940 e nós estamos sempre lutando para que os serviços públicos de saúde estejam mais rápidos e mais aptos a atender essas pessoas. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência, em uma sessão que durou apenas 23 segundos, com aprovação de 32 deputados. Para os movimentos sociais, os parlamentares não pensaram nas meninas vítimas de violência sexual que ficam grávidas muitas vezes do próprio pai. Criança não é mãe, isso é crime no Brasil, né? O incesto é crime no Brasil e a gente está falando de crianças que são abusadas principalmente dentro dos seus lares, por familiares, né? Então é uma lei que não tem precedência, né? Se a gente for olhar o nosso código legal no país, né? Segundo dados do Sistema de Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 176 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados de janeiro a maio deste ano, aqui em Mato Grosso do Sul. As denúncias são feitas pelo 190 e a maioria envolve estupro dentro da própria casa, com meninas menores de 13 anos. Precisa primeiro a gente pautar o que está acontecendo na sociedade, né? Hoje quem faz, em sua grande maioria, esse aborto após 22 semanas, são meninas até 13, 14 anos, né? Porque elas demoram a perceber, demoram a entender o que aconteceu com elas primeiro, demoram a perceber os sinais de gravidez, não conseguem acessar as medidas legais, né? Porque o abortamento legal ele existe, mas ele não é assim tão fácil de chegar, né? A própria defensora falou que em Campo Grande a gente tem um acesso, né? Um local que faz abortamento legal e é muito difícil a gente chegar até ele. Bom, pessoal, sabe o que eu fico imaginando, né? Coloca o meu WhatsApp aqui na tela. Eu acho que eu não estou errado no que eu vou falar. Por isso que eu adoro conversar junto com vocês aqui no Cidade Alerta, para vocês também opinarem e a gente debater. A mulher, ela já sofre por ser mulher. Porque na cabeça, né, de uma cultura infeliz chamada cultura do machismo, a mulher não pode andar com a roupa que ela quer, a mulher não pode ocupar cargos de liderança e não podem ganhar tanto quanto ou acima de um homem. É a cultura do machismo. Capricha, Matheus, vai, meu filho, acorda. Só deixa eu falar uma coisa importante, né? A mulher, ela tem o direito de ela estar aonde ela quiser. E principalmente, o corpo dela são as regras dela. Eu não consigo acreditar que a falta de sensibilidade dos deputados na Câmara dos Deputados em Brasília, homens, determinem o que é melhor para uma vítima estuprada com uma gravidez indesejada, filho ou filha de um estuprador que ela foi vítima, foi machucada, foi violentada, foi penetrada. A dor dessa mulher vai muito mais do carnal, vai do psicológico e vai na alma. O que jamais um homem vai sentir, jamais. A outra repulsa, que eu acho que não só eu, como a senhora, como as outras pessoas tendem a ter, pessoal, em relação ao estuprador, ao abusador sexual, terem uma pena menor que a vítima. A vítima que foi estuprada e quer ter, né, a retirada do feto ali no período de 20 a 22 semanas, ela vai ter uma condenação, se condenada,
maior do que o estuprador dela. Ou seja, parece que o crime de estupro é um crime como outro qualquer. É um crime que se permite ferir a honra, violar o corpo e a dignidade de uma mulher. Eu não sei, pessoal, até aos religiosos, a família tradicional brasileira, todo mundo fala, né? Meu Deus, quando fala em aborto, olha, né? Meu Deus. A gente tem um exemplo aqui em Campo Grande, eu lembro há anos o caso da Marielle, lembra? De uma menina, né, que teria engravidado lá do cunhado, e aí ela teria abortado de forma clandestina, mas ela não sofreu um estupro, tá? Eles mantinham um caso extraconjugal, a menina morreu. Agora, criança de 10, pré-adolescentes de 11 e 12 anos, violentada sexualmente, porque a maioria desses casos, né, quando a criança ela é estuprada, o estuprador tá perto dela, tá no círculo dela, ou da amizade dos pais, ou é um parente, ou é o próprio pai cometendo um crime de incesto, algo, né, veemente, repulsório, de ojeriza, a gente fica enojado. E uma criança de 10, 12, um pré-adolescente e uma adolescente de 14, vítima de estupro, querer abortar e ser penalizada, porque esses menores, eles não vão para cadeia, né? Eles não são presos, eles são apreendidos e vão para uma UNEI, uma unidade socioeducativa. E o estuprador tá zombando, tá comemorando, tá celebrando um projeto de lei como esse. Gente, as crianças, eu fico imaginando crianças pobres, de favelas, crianças que não têm acesso à mesma dignidade que o seu filho, a sua filha, muitas vezes tem, como uma escola, uma creche. Vive lá, né, com a falta de água, falta de comida, falta do mínimo da dignidade social, ela ser estuprada pelo pai, pelo padrasto, engravidar, colocar em risco ali, né, a integridade dela. E uma pessoa lá em Brasília, eleita pelo povo, projetar, escrever que quem abortar um feto vai ser condenado por homicídio. Eu posso estar muito enganado, volto a falar, eu acho que é mais do que uma questão de religiosidade, mais uma questão de partido A ou B. Pessoal, só para vocês terem uma decisão, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá vendo essas imagens aqui, ó? Essas imagens aqui são da Câmara dos Deputados, tá? São centenas de deputados, se eu não me engano, são mais de 500 deputados lá em Brasília, na Câmara Federal, e eles levaram 29 segundos, é isso? Se eu não me engano, foram 23 ou foram 29 segundos? Foram 23 segundos para debater esse projeto de lei, para tramitar em regime de urgência. Mas a urgência desse país não é o pobre passando fome? A urgência desse país não é reconstruir o Rio Grande do Sul? A urgência desse país não é combater e punir feminicidas, mulheres todos os dias sendo mortas nesse país? Será que, né, o grande gargalo do Brasil, o grande câncer do Brasil não é a corrupção? Será que não tem mais coisas, né, ligadas à urgência para resolver o problema do brasileiro? Porque se o Brasil ele é composto por uma nação de ordem e progresso, é uma minoria bilionária, uma minoria milionária e uma grande parcela da população que trabalha todos os dias para poder colocar arroz e feijão no prato da mesa. E olha, somente no ano passado foram 1.400 mulheres vítimas de estupro, vítimas, né, aliás, 1.400 mulheres vítimas de feminicídio em todo o país, tá? Ou seja, 1.400 mulheres morreram por serem mulheres. Eu tenho aqui, né, eu tenho uma certa opinião, e aí é uma opinião do Rodrigo, é uma opinião do Rodrigo Cidadão, que eu acho que muita gente vive num país das maravilhas. Literalmente, muita gente não conhece a realidade do Brasil. Muita gente não vive a realidade do Brasil.
E aí, pessoal, eu vou te falar uma coisa, tá? A cada 8 minutos no Brasil, é o tempo desse comentário, é o tempo dessa reportagem, uma mulher está sendo estuprada nesse país. Na região sudeste, onde se concentra São Paulo, a metrópole do país, eu vejo muitos casos no Nordeste, na região Norte, em Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Estuprador não tem idade, não tem classe social. E eu volto a falar. Um estuprador ter uma pena menor do que uma mulher com uma gravidez indesejada? Gente, esse país tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. Isso a gente vai entrar numa outra seara ao decorrer dos dias, porque as mulheres estupradas, na sua maioria, são mulheres pretas, são mulheres que não têm estudo, e isso só vai afunilando e a coisa vai piorando. Vai piorando, viu? E essas informações são dados, estatísticas do governo federal. É algo absurdo, algo absurdo.